Hoje quero lhes falar sobre o Deus que morre. Leio Mateus, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Essa é uma frase forte, que sai da boca do anjo. Não sai da boca de um mestre da lei, não sai da boca de um religioso. É o anjo que está dizendo: Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E, meus irmãos, esse negócio de Deus que morre é um negócio que choca a gente. Porque Deus não morre, né? Mas uma das verdades mais chocantes e paradoxais da fé cristã é justamente essa: que Deus experimentou a morte na pessoa do Filho. Deus morreu, Deus foi sepultado, Deus ressuscitou ao terceiro dia. Por mais que isso seja chocante a nós, muitas vezes, a fé cristã sim, fala de um Deus que não somente é mortal. Quero criar um neologismo aqui para tentar mostrar a você o que eu estou querendo dizer. Um Deus matável. Deus matável. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E quem está dizendo isso no texto é o anjo do Senhor. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nessa frase eu consigo ver Deus, Ele tratando com muita profundidade movimentos profundos do meu e do seu coração. Agostinho, um dos doutores da igreja, ele diz que a condição fundamental do homem, a condição mais fundamental do homem depois da queda, depois que nos separamos de Deus em nosso pai Adão, é que o homem passou a viver a partir de um paradigma chamado libido dominandi. A libido dominandi é uma expressão latina que fala dessa nossa índole natural, humana, de busca por domínio, poder, autoridade, por abrir mão do senhorio de Deus sobre as nossas vidas, e a partir deste momento nós nos declaramos senhores sobre nós mesmos, sobre a nossa própria história. Você conhece o discurso moderno do coach? Seja protagonista da tua própria história. Isso nada mais é do que libido dominandi, na prática, sendo reproduzida reproduzida aos quatro ventos. Porque o nosso desejo não é o desejo, como foi dito aqui, de morrer, mas de dominar. Não é o desejo de descer, mas o de subir. E esse texto que nós acabamos de ler, especialmente esse verso que nós acabamos de ler, ele está num contexto que você que esteve aqui ao longo dessa série que nós estamos conversando sobre a kenosis, você certamente ouviu sobre justamente essa passagem. Você ouviu sobre Herodes, domingo passado, pela boca do William. O William nos lembrou um pouquinho do caráter deste homem, Herodes o Grande, um homem megalomaníaco. Ele, o que tinha de bom construtor, tinha de maluco e apaixonado por sua própria grandeza e seu próprio ego, o seu próprio império, o seu próprio trono.
Como já foi dito aqui e reproduzido, Herodes ele chegou ao ponto de sacrificar membros da própria família, por simplesmente desconfiar de que ele estava sendo objeto de algum tipo de complô político para que o seu trono lhe fosse retirado. Este é Herodes, um homem megalomaníaco, absolutamente apaixonado ao seu trono, um homem paranoico por causa da sua posição, e surge lá na frente dele alguns magos do Oriente e falam assim: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Porque viemos do Oriente e nós vimos a sua estrela e nós estamos aqui para adorá-lo. Isso é um golpe frontal no ego do Herodes. Porque o Herodes deveria responder: o rei dos judeus sou eu. Herodes era o rei da Judéia. Herodes era aquele que ia dizer: se tem algum rei aqui, o rei sou eu. E o menino é capaz de fazer esse grande homem tremer. Um menino, um bebê, ele é capaz de fazer com que as estruturas deste homem balancem como bambu seco. Um menino é suficiente para fazer com que toda aquela pompa, todo aquele ego, toda aquela libido dominante sejam colocadas em xeque. Quando eu olho para esse relato, eu vejo o Deus que aceitou a condição de ser matável, colocando em xeque 3 elementos do meu e do seu coração, ao tratar também um pouco Herodes. Deus decidiu se fazer matável. Deus decidiu se fazer alguém que é passível de ser perseguido. E você sabe, isso não aconteceu só nos dias do nascimento do Senhor Jesus. Por exemplo, se você voltar lá em Mateus, no capítulo 23, você vai ver o filho deste Herodes o Grande agora, perseguindo Jesus, e os fariseus chegam para Jesus e falam: ó, Jesus, sai daqui, sai da cidade, porque Herodes, ele está atrás de você e ele quer te matar. Depois que ele ressuscita Lázaro em Betânia, o texto discretamente nos diz que a liderança de Israel começou a se articular para matar Jesus. E por que Deus ele decidiu se colocar na condição de matável? Se colocar na condição de alguém que eventualmente é perseguido? Por que Deus, sendo Deus, ele decide aceitar o lugar do matável e do perseguido? Por que Deus, sendo Deus, ele se esvaziou a tal ponto que não foi só fazer-se homem, não só ser um judeu, não só ser um judeu escravo, não só ser um judeu escravo obediente, não só ser um judeu escravo obediente que lhe custa a vida, mas também um judeu escravo obediente que é passível de ser perseguido, que aceita a condição de viver sob a sina da morte, sob a sina da ameaça. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sofri um episódio de sequestro relâmpago. Estava eu saindo de um lugar aqui, de Santo André inclusive, estava atravessando a Avenida do Estado, na época ainda não tinha essas mudanças que fizeram aqui, era um seminarista.
E aí estava no meu carro, parei no farol, um meliante bateu com a arma no vidro, apontou para mim e falou: destrava o carro. Eu destravei o carro, e eu nem vi, entrou um segundo atrás, pela porta de trás. E ele botou a arma na minha nuca. E aí o que tinha batido na porta do meu lado, deu a volta no carro e entrou e se assentou do meu lado e virou para mim e falou: aí, playboy, perdeu. Fica de boa, porque a gente não quer te machucar. Enfim, aí fui dar uma volta com esses dois meliantes por volta de 10, 11 horas da noite. Eles me levaram até o aeroporto de Congonhas. Porque no aeroporto de Congonhas, eu não sei se você sabe, dá para fazer saque nessa hora. Eu não sabia disso. Os caras entraram no estacionamento do aeroporto de Congonhas, com uma arma na minha nuca. Falaram: entrega as senhas e os cartões. Eu entreguei as senhas e os cartões. Ficou um no carro comigo, o outro foi no caixa eletrônico do aeroporto de Congonhas. Fez um saque, limpou a conta, limpou o crédito, limpou o limite, tudo. Voltou com dinheiro no bolso, e aí então, vamos embora. Descendo ali a Bandeirantes, sentido Anchieta Imigrantes, eles encostaram, pararam, me tiraram do carro e falaram assim, abriram o porta-mala e falaram assim: entra aí. Aí eu falei: cara, vocês já levaram o dinheiro, vocês já pegaram tudo, o que vocês querem? Entra aí. Aí imagina um homem do meu tamanho, 1,91 m de altura, dentro do porta-mala de um Palio. Esta é a situação. Andaram mais alguns metros, literalmente de frente para o túnel do Maria Maluf. O carro parou. E eu conseguia ouvir dentro do porta-mala os carros passando em velocidade. Eu falava: por que pararam aqui? Vão me matar? O que vai acontecer? Enfim, encurtando uma história longa. Um caminhãozinho da CET parou, porque viu um carro parado, todo aberto no meio da rua. E aí eu comecei a gritar dentro do porta-mala. E em vez do homem me ajudar, eu acho que ele ficou achando que era golpe, alguma coisa, e falou: ó que eu estou armado, hein? Eu vou atirar, hein? Falei: não, acabei de ser roubado. Durante meses, eu tive que lidar com a angústia de estar sob ameaça. A sensação de você ficar com algumas horas com o homem apertando uma arma na tua nuca. E cada vez que ele apertava, eu falava: é agora. Essa é a angústia de algumas horas. O Filho de Deus aceitou viver esta angústia durante cada minuto e segundo em que ele andava sobre esta terra. Porque ele sabia que Herodes vai procurá-lo para matá-lo. Alguém que vive sob a angústia, sob a sina da ameaça, sob a sina da morte. Por que Deus decidiu aceitar isso? Porque ao aceitar a sina da morte, a sina da ameaça, ele está expondo a fragilidade dos impérios humanos de Herodes. Porque se Jesus ele vem como o Todo-Poderoso, já na primeira vinda, o que Herodes vai fazer? Vai entregar, né? Se Jesus chega como o Rei soberano, como um dia ele vai vir,
com uma legião de anjos, e ele bota uma espada e fala assim: Herodes, entrega o trono e sai fora. É claro que o Herodes entrega na hora. Ele sabe que ele não consegue lutar com um Todo-Poderoso. Mas se Deus veste a roupa do matável, é bem possível que em nome dos nossos impérios a gente queira matar também. Porque foi justamente isso que Herodes fez. Já que Jesus se colocou na condição de matável, Herodes pode matar Jesus. E ele vai matar Jesus em nome do império dele. E ele vai matar Jesus, ele quer matar Jesus em nome da sua conquista, de tudo aquilo que ele já tinha feito. Nessa altura do campeonato, ele já está começando o projeto de reforma do Templo de Jerusalém, que vai daqui a pouco se tornar uma das 8 maravilhas do mundo antigo. Se tinha um cara que sabia construir império e sabia construir coisas na vida, era Herodes. Aí precisa vir um Deus matável para gritar para o Herodes e dizer assim: Herodes, não importa o quão alto você conquiste, não importa o que você tenha ou o que você seja, isso tudo é frágil, a ponto de um bebê colocar em xeque. E você já percebeu como a gente tem muitas vezes essa índole herodiana? A gente mata Deus na nossa vida, mata o menino na nossa vida em nome da nossa carreira profissional, não mata? A gente mata Deus em nome do lucro na negociata do contrato. A gente mata e faz Deus matável na nossa vida a partir dos nossos ímpetos e libido dominante que nós queremos conquistar o mundo. A gente mata o nosso cunhado, a nossa cunhada. A gente mata o nosso parente em nome da nossa ânsia herodiana de construir o nosso império. Só que Deus, ele é tão gracioso e tão bondoso que em vez de nos chamar às falas como Rei poderoso e glorioso, ele vem como matável para arrazoar comigo e com você. Acredite, nesse texto nós não somos convidados a nos fazer semelhantes aos pastores que recebem a notícia do menino com canto. Nós não somos convidados a nos identificar na leitura desse texto com os magos que presenteiam Jesus. Nesse texto, nós somos convidados pelo autor do drama a nos identificar com Herodes. Porque a gente tem essa mania de transformar o Todo-Poderoso em um Deus mortal e imatável em nome do nosso império, em nome do nosso próprio nome, em nome daquilo que a gente aspira e deseja. Esta semana, estava eu atendendo um aluno meu, porque ele ficou chateadinho que em vez de ele receber nota 10, ele recebeu só 9,8. Aí ele mandou um e-mail abusadinho para mim, assim: quem que você pensa que você é para me dar 9,8 e não me dar 10? E eu sei que pode parecer um absurdo o que eu estou dizendo a vocês, mas esse aluno, ele teve a coragem de dizer assim: eu aposto que quando você era seminarista como eu, você não era tão bom quanto eu era. Talvez eu não fosse mesmo, confesso. Você está de perseguição comigo.
Aí eu estou meditando nesse texto para pregar isso daqui para vocês, eu estou vendo assim, puxa, meu aluno está me matando em nome da média, porque ele falou assim, eu preciso tirar 10 porque eu vou aplicar para um doutorado fora do Brasil. E eu preciso de 10 nessa matéria. Mata o professor pelo 10. Mata a esposa pela prática sexual que quer. Mata o marido pelo olerite. Mata o cunhado e a cunhada porque não passa de Herodes, querendo proteger o seu império. Segundo elemento que eu vejo no texto é que um Deus matável não somente expõe a fragilidade da nossa libido dominante, dos nossos impérios que construímos, mas um Deus matável, ele expõe a nossa habilidade de negociar com a verdade. O texto ele fala para nós uma coisa muito interessante. O versículo 8, ele diz assim, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Deixe-me te explicar o que está acontecendo aqui. Como eu disse a vocês, os magos apareceram lá em Jerusalém, foram ao palácio de Herodes e falaram, cadê o rei, o recém-nascido rei dos judeus? Aí o Herodes virou e falou assim, mas que rei dos judeus? A gente viu a estrela dele, lá do Oriente, e a gente veio aqui para adorá-lo. Note que o dilema aqui não é só quem é o rei, o dilema aqui é quem recebe adoração. Porque os magos, eles dizem muito claramente, nós viemos aqui para adorá-lo, não é só para reconhecer o rei, nós viemos aqui para adorá-lo. O dilema de Mateus capítulo 2 é um dilema de adoração. Aí o Herodes, então, ele diz o seguinte, ele consulta os sábios judeus, os mestres e os indivíduos que sabiam de teologia do Antigo Testamento naqueles dias, e aí ele pergunta para os teólogos, rapaziada, o que a Bíblia fala sobre a vinda do Messias, do Cristo? Aí os teólogos todos responderam, fácil, essa daí é tranquilo. Qualquer seminarista de primeiro ano sabe dizer, está lá em Miqueias, no capítulo 5, de ti, Belém, virá aquele que vai apacentar e vai reinar sobre o meu povo. Então o Messias vem de Belém. Aí o Herodes vira, da maneira mais cínica possível. E ele diz assim, vão lá. E note que ele demonstra até uma certa preocupação com a verdade. Ele diz assim, vão informar-se com exatidão. Ele parece aquele tipo de gente que está preocupado com a verdade, né? Que diz, não, estou falando a verdade. Ele parece aquele tipo de gente comprometida com a verdade. E ele diz assim, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá lá adorá-lo. Um Deus matável, ele não só expõe a nossa libido dominante, não só expõe o nosso ímpeto de querer construir impérios frágeis, de castelo de areia, mas o Deus matável, ele expõe o quão baixo nós estamos dispostos a descer no cinismo da nossa caminhada, em nome dos nossos interesses. O quão espúria é a nossa adoração, ainda que a gente pareça gente comprometida com a verdade. Tem gente que fala, não, eu sou muito comprometido com a verdade. Eu estou comprometido com a verdade. Eu sou uma pessoa comprometida com a verdade. Mas ser comprometido com a verdade a partir de um coração cínico não passa de um Herodes. Ser comprometido com a verdade e se informar com exatidão
como uma máscara para um coração cínico. Sabe onde é que eu estou querendo chegar? O nosso jeito muito comum e muito clássico de a gente fazer aquele movimento de dizer assim com os nossos filhos: filhinho, fala a verdade para o papai e para a mamãe. Aí a gente está querendo demonstrar aquele senso de estou comprometido com a verdade, né? Mentirinha não é de Deus o meu coração, né? Antonella, vira e mexe eu falo isso para ela, eu viro e falo: Antonella, não minta para o papai, porque o povo de Jesus é o povo da verdade. Mas no final das contas, eu estou dizendo isso para Antonella, não para que ela seja comprometida com a verdade, mas para que ela faça aquilo que eu quero que ela faça. Aí maridos manipulam esposas, esposas manipulam maridos, patrões manipulam empregados, empregados manipulam patrões. Aí um Deus matável expõe o nosso coração manipulador. Um Deus matável expõe o nosso coração de gente que diz que é comprometido com a verdade, mas no final não passa de gente rasteira, que quer que as coisas no final das contas sejam como a gente quer. Somos Herodes. E precisamos nos identificar com Herodes. Em terceiro lugar, um Deus matável não somente expõe a fragilidade dos nossos castelos de areia, não somente expõe a podridão do nosso coração, mas também expõe o fato de que nós estamos dispostos a matar. Nossa, pastor, agora você pegou pesado, falar disso no Natal? É. Porque o texto fala para a gente que o Herodes, depois que ele descobriu que os magos decidiram voltar por outro caminho, porque a lição fundamental é essa: quem encontra com Jesus sempre vai andar por um outro caminho. Ele fica irado. E aí ele decide matar. Ele emite um decreto e ele mata todos os meninos de Belém abaixo de 2 anos, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. E é interessante que o nosso amigo Mateus, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele decide conectar este evento com uma passagem que aparece lá no Antigo Testamento, em Jeremias. E essa passagem, ela diz assim: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não mais existem. Então, o Mateus, ele olha para essa cena de muitas mães em Belém que perderam seus filhos, homens, com menos de 2 anos, por causa da ira de Herodes, e ele diz: isso daqui é um cumprimento profético. Profético, isso daqui está lá em Jeremias. Isso está lá em Jeremias. Aí talvez você esteja pensando: mas ok, pastor, o que isso tem a ver com esse negócio de matar? Na passagem de Jeremias, essa profecia, ela diz respeito ao fato da destruição de Israel. Ela fala da destruição que havia acontecido quando Israel foi destruída por Nabucodonosor. E é uma reflexão de Raquel, que era mãe da maior parte das tribos de Israel, chorando a morte das tribos de Israel, porque as tribos já não mais são. As tribos não mais existem. Em outras palavras, o que um Deus matável ele está dizendo
é que nós estamos sempre dispostos a tirar a vida do outro, sempre dispostos a fazer com que a mãe dele que chore e não a minha, em nome da nossa libido dominante. Em outras palavras, um Deus matável me chama a mim e a você de assassino. Todas as vezes que a gente mata o próximo em nome dos nossos próprios interesses. Quando a gente odeia o nosso irmão. O Senhor Jesus Cristo diz, a lei diz, não matarás. Eu, porém, lhes digo, se você odeia a teu irmão, você é tão assassino quanto o Fernandinho Beiramar. Você é tão assassino quanto os terroristas do Hamas. Você é tão assassino quanto aquele que faz um movimento e costura um movimento de retirada da vida e promove o choro de Raquel. Um Deus matável expõe a nossa libido de construir impérios. Um Deus matável expõe a mesquinharia do nosso coração manipulador. E um Deus matável nos mostra que nós somos dados ao ódio, à picuinha, à maledicência. E por isso nós não passamos de assassinos. Qual que é a resposta do Natal para um Herodes como eu e você? Simples. Aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. Morra. Porque o Deus matável aceitou morrer. O Deus matável aceitou ser sacrificado. O Deus matável, ele decidiu aceitar a guarda pretoriana na madrugada. Porque, meus irmãos, eu e você, a gente é Pedro. Lembra da cena? E com isso eu encerro. Jesus, ele está lá no Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane. E aí então, chega a guarda para prender Jesus. Aí a primeira coisa que Jesus faz ele diz assim, senhores guardas, eu sou Jesus, se vocês me querem, pode deixar os meus discípulos embora. Sou eu, estou aqui. Só que em vez de ser como Jesus, a gente é como Pedro. Pedro puxa a espada e ele corta a orelha do Malco. Agora faz uma regrinha de 3 aqui comigo. Quem acerta a orelha não está querendo fazer carinho, né? Quem acerta a orelha e arranca a orelha não foi num movimento de golpe para só afastar a legítima defesa. Não. Quem corta a orelha quer matar. Quem corta a orelha quer arrancar a cabeça. Quem corta a orelha quer tirar a vida. E em vez da gente ser como Jesus, que aceita o lugar da morte, que aceita o paradigma de morrer, nós somos Herodes, nós somos Pedro. A gente mata. A gente dá na orelha, porque na verdade a gente quer acertar o pescoço. A gente dá na orelha, porque na verdade a gente quer arrancar a existência. A gente mata as crianças e deixa Raquel chorando a morte dos seus filhos. Eu e você, nós precisamos ouvir esse sermão, sabe por quê?
Porque talvez a gente esteja precisando olhar para algumas figuras na nossa existência e falar assim, me perdoa, ou eu eventualmente quero te perdoar. Quero parar de ser assassino. Quero parar de ser gente que assassina e derrama sangue. Preciso aprender com um Deus matável, o Deus mortal. Que o paradigma do cristão não é o de matar, mas é o de morrer. Talvez maridos precisem virar suas esposas e falar, eu acho que já faz um tempo que eu tenho te matado no meu coração. Me perdoa por isso. Esposas talvez precisem falar para os seus maridos, faz um tempo aí, alguns anos que eu estou te aturando, que você já morreu na minha vida. A gente precisa dizer isso para o nosso cônjuge. A gente precisa dizer isso para aquele parente. A gente precisa dizer para aquele desafeto. A gente precisa dizer essas coisas. Porque o Deus matável expõe a nossa libido dominante. O Deus matável expõe a manipulação e a mesquinharia do nosso coração. E o Deus matável, Ele expõe o ódio que há dentro do nosso coração. Por isso, o Natal é lugar de gente se reconciliar. O Natal é tempo de famílias olharem para dentro de si. Natal é aquele tempo em que a gente precisa virar e falar assim, vamos baixar a guarda, vamos estabelecer a paz, vamos nos acertar. Natal é esse tempo, o tempo em que o Deus matável diz, não matem, morram, porque na medida que vocês morrem, vocês vão entender o que significa ser cristão. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por expor a podridão do nosso coração, obrigado por expor a nossa índole má, obrigado por expor o nosso coração absolutamente destruído. Precisamos olhar para o Deus matável, Jesus, que decidiu se colocar na condição de Deus matável, para que a gente possa fazer um autoexame do nosso coração. E Pai, não há ninguém aqui neste lugar que não precise desse movimento de olhar para dentro. Não há ninguém aqui que não precise da graça de Jesus, tratando a nossa índole e o nosso coração. Obrigado pelo Deus que aceitou a morte, aceitou viver debaixo da ameaça, andar sobre a terra de maneira perseguida, para que nós pudéssemos viver em paz. Obrigado porque o Príncipe da Paz, Ele nos dá a paz ao se fazer matável por nós. Pai, sopra o Teu Espírito no meu coração e no coração dos meus irmãos. E que na medida em que a gente trate o nosso coração, haja obra de reconciliação em nossas casas, com nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos parentes, que tenhamos a coragem de morrer para nós mesmos, a fim de estabelecer o vínculo da paz. Gratos nós somos, e nós pedimos a Tua bênção sobre nós. Nós oramos assim nele. Amém.